Olá, alunos! Sejam bem-vindos então para mais uma videoaula de Sociologia desta semana, né? Essa semana a gente vai estar dando continuidade aos estudos de Sociologia, mas refletindo um outro ponto já, avançando e ao mesmo tempo aprofundando aí o que a gente já vem trabalhando sobre socialização, interação do indivíduo e justamente a importância aí, né, do grupo social até mesmo para a formação, né, da identidade do indivíduo em sociedade. Então, para esta semana, a gente vai refletir um pouco o fenômeno chamado cultura, né? É isso mesmo que você ouviu, cultura, hábitos e costumes que fazem parte de cada povo, né? De cada civilização e que é expresso aí no jeito de ser, pensar, se vestir, na gastronomia, na cultura musical, na questão do próprio conhecimento científico, enfim, tem uma variante de coisas que compõem, né, essa ideia de cultura, né? Nós transformamos a natureza e produzimos cultura. Então, o tema de hoje, né, dessa semana, será cultura. O que torna os humanos singulares nesse processo? A gente sabe que, em espécie humana, todos nós somos seres humanos racionais e vivemos, né, em grupo. Só que o que distingue um ser humano de outro nesse processo da cultura? A gente vai ver que em determinado grupo, né, sempre vai ter uma cultura diferenciada de uma outra. A gente pode pensar assim, cada país tem um idioma, tem um dialeto, né, tem uma roupa, tem rituais religiosos, hábitos e costumes que são a identidade daquele povo e que cada cultura tem a sua, né, espécie de identidade aí cultural. Não precisamos ir nem muito longe, né? Se a gente olhar dentro do próprio Brasil, cada região é uma singularidade de hábitos e costumes, ou seja, de culturas bem distintas dentro de um único país, né? Então, tudo isso é o que a gente vai estar refletindo um pouco dentro desta semana, alunos. Então, a partir do texto que nos diz o seguinte: agora sabemos que o homem é um ser social, né? Haja vista todos os estudos que a gente já teve, já deu para perceber que o homem é, então, um ser social que nasce imerso, né, em uma sociedade cultural, né, e à medida que vai compreendendo símbolos, códigos de sua cultura, ele aprofunda-se nela, podendo, inclusive, modificá-la, né, através de criações e invenções. Então, a cultura é produzida a partir da ação humana sobre a natureza, né? Seja incorporando-a, ou seja, assimilando-a, ou modificando-a. Consideremos o exemplo do nascimento do ser humano. Vamos pensar essa ideia. Ainda que algumas práticas possam ser popularmente conhecidas como naturais, né, ou normais, desde a concepção, passando pela gestação até o parto, o bebê, né, nasce envolto a rituais e procedimentos que já estão na sociedade, como por exemplo, procedimentos científicos, né? Já existe toda uma medicina que vai ser um aparato para ajudar, vamos supor ali a questão da obstetria, né? Quem faz o parto ali, ele já vai entrar nesses condicionamentos médicos, religiosos, ele vai estar dentro de um cenário que tem várias crenças, né? O bebê então vai estar dentro desse universo que variam no tempo e no espaço e que são orientados e significados, ou seja, dão sentidos, é através mesmo da cultura de cada sociedade, ou seja, cada ação nossa só tem sentido se for representado como um valor dentro da nossa cultura, né? Então aí, dando continuidade, a gente vai observar, por exemplo, a ideia do parto, né, em diferentes períodos ou mesmo civilizações. E aqui, né, eu trago 3 imagens que é justamente para vocês perceberem como que é retratado através aí da imagem ou de foto como que era o parto no Egito Antigo. Depois, o parto já no período da Idade Média e hoje, na Idade Moderna, né, que a gente sabe que pode ser a ideia mesmo do parto natural, ou seja, sem nenhuma intervenção, a criança vem ao mundo, e o parto chamado cesárea ou cesariana, que é um processo em que a medicina, né, a área médica faz ali uma cisão, um corte para poder tirar ali a criança, né? Então perceba que esse ato, né, de nascer, de nascimento que é natural da espécie humana também, né, que leva 9 meses, mas também dentro da sociedade tem a intervenção da cultura, que pode muitas das vezes antecipar ou, enfim,
fazer com que esse processo natural seja, tenha e obtenha a intervenção da própria ciência, né? Então a gente entendendo aí como que o parto, a ideia do parto é retratado tanto no Egito, na Idade Média e mesmo na modernidade ou hoje, né? Que a gente chama de contemporaneidade. Aí seguindo, né, a nossa aula de hoje, você consegue identificar outro exemplo na nossa sociedade que é considerado natural? Vamos pensar, o que é natural, né? Se a gente fazer um estudo, a gente vai ver que natural é tudo aquilo que é estabelecido pela natureza, é uma criação da própria natureza, ou seja, o homem não modifica. Se a gente pensar que é natural, né? Vamos pegar um exemplo simples, é natural do pássaro voar, ou seja, do homem ter um coração, é natural dele ter o coração, o órgão, né, que bombeia sangue para todo o resto do corpo, o coração, isso é algo natural, né? Mas também há aqueles que sofrem, né, a ação humana, que daí já não é mais natural, é chamado de cultural, ou seja, houve uma transformação por meio do homem, do indivíduo, do ser humano e a sua inteligência, né? Então, aqui é interessante a gente pensar e depois registrar aí no caderno de vocês como que isso ocorre, né? Por que o homem interfere e modifica o natural para o cultural e ele transforma, então, essas várias dimensões culturais, né? Então, pelo ambiente, evidenciam-se não somente a modificação da natureza por meio da ação humana, mas o próprio processo de produção cultural. Produção é aquilo que está sendo criado, cultural é o que o homem está transformando. E o homem está sempre transformando a natureza, né? Veja, por exemplo, as imagens abaixo. Aqui, né, eu já chamo vocês a pensar um pouco mais sobre, por exemplo, a questão do casamento, né? Terminologia chamada matrimônio, ou seja, a união entre duas pessoas que decidem viver juntos aí, né? E partilhar a vida juntos. Aqui eu trouxe duas culturas, por exemplo, como que é a forma de vestimenta, de se vestir né, nesse ritual, casamento na Índia, né? E depois no Brasil, como que é a vestimenta do casamento ocidental dentro do Brasil. Então, para a gente fazer uma diferença de cultura. Em cada cultura tem um tipo de ritual, né? Mas o casamento é a mesma simbologia da união, mas roupas diferentes, rituais diferentes, mas que denotam uma cultura, né, que é criação humana, né, é a intervenção do homem na natureza. E aí, rapidamente, a gente aprofunda um pouco isso. Ó. Então, tanto a Índia quanto o Brasil, ambos, né, retratam o mesmo elemento fruto da produção cultural, que é o quê? O casamento, né? Porém, a partir de pontos de vistas culturais bem distintos. A imagem da esquerda retrata um tipo de cerimônia matrimonial popular na Índia, né? Que é um outro país, é uma outra cultura. A imagem da esquerda, né, como eu já disse, retrata um tipo de cerimônia matrimonial muito popular já no Brasil. E é importante considerar que a partir da mistura de vários estilos de vida, costumes e crenças dos povos, a gente vai ver que vai haver uma riqueza de detalhes que é próprio de cada cultura, né? Por exemplo, na Índia é muito comum a festança, né, usando essa terminologia de festa, pode durar semanas, né, na Índia, um casamento. Outra curiosidade, né? Pois trata-se de um enlace sagrado e imutável para este povo. Na imagem à direita, o casamento aos moldes ocidentais, né, reconhecidamente tradicional, trazendo diversos elementos que também constituem uma rica simbologia com a qual estamos acostumados, né? Podemos concluir a partir da análise das imagens que ambas demonstram modelos bem distintos de casamento, né? Que fazem parte de traços culturais de cada uma dessas culturas. Então, alunos, dentro dessa semana, a gente vai estar podendo refletir um pouco melhor o que é cultura, né? E ao mesmo tempo a gente saber a singularidade do ser humano em relação ao lugar onde ele está. Que embora temos essa igualdade no que se refere a viver em grupo, cada grupo estabelece e cria para si mesmo um tipo de cultura, hábitos e costumes que é bem distinto dos outros, tá? Então, desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.